Irmãos, paz do Senhor Jesus também aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela live. Que o amor de Deus possa ser superabundado em cada coração, cada mente. Amém, irmãos? Que a graça do Espírito Santo possa ser multiplicada na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8. No culto passado, nós tínhamos falado um pouquinho sobre as aflições, né, irmãos? As aflições que temos que passar, mas não podemos nos esquecer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajuda, porque antes que Ele viesse nos ajudar, Ele passou por todas elas, e muito mais que nós, né? Sofreu um bocado, né, irmãos? Naquele culto que o pastor colocou aquele filme, né, da Paixão de Cristo, ali foi só um pouquinho, viu, irmãos? Foi só um pouquinho do que Jesus sofreu por cada um de nós. Só um pouquinho. E já foi algo pesado, né? Algo pesado. Uma coisa que é bem interessante, né? Que o pastor falou e fez pelo Espírito Santo foi trazer as crianças, que as crianças tinham que ver, né? As crianças veem cada coisa aí no YouTube, irmão, cada coisa pesada para a idade delas. Por que não ver o sofrimento de Cristo? Elas veem tantas coisas que levam as suas almas cada vez mais longe de Deus. Quando as coisas, né, deste mundo só tem que levar as almas para longe de Deus. Porque nada deste mundo vai levar, irmão, nenhuma alma para perto de Deus, né? Para perto do Senhor. A única coisa que nos leva para perto de Deus, do Pai, é Jesus, é a sua palavra, né? Então, foi bom, foi muito bom que as crianças vissem o que o nosso Senhor sofreu por nós, um pouquinho, né? Um pouquinho do que Ele sofreu por nós, né, irmãos? E glória a Jesus, que o Espírito Santo possa operar na vida delas, né? Possa livrá-las do mal, possa dar entendimento para cada uma delas, para que elas possam permanecer no seu caminho, no caminho de Cristo, né, irmãos? Em nome de Jesus, em obediência, em amor, em mansidão, né, irmãos? Aqui no versículo 18, irmãos, enquanto isso eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Mesmo sendo indignos, maior do que a nossa indignidade foi a sua misericórdia e a sua compaixão sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, dos que não puderam vir, dos que estão nos assistindo, dos que estão longe, dos que estão perto, pela vida dos irmãos que também estão pregando o seu nome, Senhor Jesus, em outras comunidades. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a tua paz, Senhor Jesus, seja sobre eles, livrando eles dos dardos inflamados do maligno, livrando eles, Senhor Jesus, das setas, Senhor Jesus, de Satanás. Em nome de Jesus, Espírito Santo, e a cada dia, Senhor Jesus, protegendo-os com as tuas mãos potentes e soberanas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos livra do mal, nos livra da arrogância, da presunção, da altivez, Senhor Jesus, da soberba que se levanta. Coloque em nós a tua humildade, a tua simplicidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 18 de Romanos, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser, quer dizer, ainda não foi revelada, né? Há de ser revelada. Quer dizer, é uma coisa muito grandiosa, irmão, que Deus tem para nós. É uma coisa muito, porque nada nessa vida é para ser comparado com o que há nas mãos de Cristo para nos dar, com o que já nos está preparado, que ainda se há de revelar. Quer dizer, não foi revelado ainda.
mas nós só conseguiremos se passarmos pelas aflições, pelas tribulações, pelas dificuldades, por tudo que quer nos atrapalhar de estarmos mais perto de Deus, mais perto de Cristo. E muitas coisas nos atrapalham, né, irmãos? Muitas coisas, irmãos, tomam o nosso tempo. Não é verdade? Às vezes você até coloca assim na mente, não, hoje eu vou ler pelo menos aí uns 2 capítulos. E aí sempre há alguma coisinha lá na frente, né? Sempre há alguma... É um exemplo, tá, irmãos? Que isso acontece mesmo. Acontece comigo. Acontece. Aí vem uma coisinha para tirar o seu foco. E qual era o seu foco? Era o autor e consumador da fé. Era o que você tinha proposto naquele dia. Que ia ler pelo menos 2 capítulos, né? Que ia orar pelo menos uma meia hora aí. Não é verdade? E as horas voam. As horas passam. Não é verdade? As horas passam, irmão. As horas não nos esperam. Pode ver, ó. A gente chegamos aqui, né? Era 7h30. Não é isso? Ou até antes de 7h30. Não, chegamos antes de 7h30. Já é 8h30. Então as horas não nos esperam. E muitas coisas se colocam no caminho para nos atrapalhar. Nos atrapalhar de orarmos, de lermos a palavra. Por que lermos a palavra? Porque é ela que vai nos levar até Jesus, até o Pai. Porque é ela, irmãos, é ela que vai nos livrar das nossas tribulações, das nossas angústias, das coisas deste mundo e tudo que nele há. Por que ler a palavra? Porque a palavra é Jesus. Porque a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que nós temos que ler. É por isso que nós temos que buscar. Um pouquinho, 5 minutos, uns 10 minutos, 15. Ainda é pouco? Muito pouco. Mas a palavra diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então nós temos que empregar força para entrar. Temos que empregar força para entrar, irmão. Se não empregarmos força nenhuma, nós não vamos conseguir entrar. É como você vai lá no centro de São Paulo, no horário de pico, né? E você está atrasado e não pode perder o metrô. O primeiro metrô que chegar, você já vê aquele bolo lá na porta, né? Para você entrar, você vai ter que fazer o quê? Ficar olhando? Você vai ficar assim, parado? Você tem que empregar força para entrar nele. Senão você vai ser deixado para trás. A sorte que depois daquele metrô vai vir outro, né? Só que quando Jesus vier, não vai ter outro trem. Quando Jesus vier, não vai ter outro ônibus para pegar os que ficaram. Ele vai vir, vai pegar os seus e tchau e benção. Tchau e benção. Vai ser um só. Então, nós vamos ter que empregar força, irmão. E para empregar força, irmão, né, nós temos que vencer. Vencer as nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade em orar, irmão, mas você vai ter que vencer ela. Eu tenho dificuldade em ler um capítulo. Você vai ter que vencer ele. Vencer isso daí. Você vai ter que vencer. E muitas outras coisas. Eu tenho dificuldade em perdoar. Irmãos, é muitas coisas que nós temos que vencer. Não é somente em ler, não é somente em se ajoelhar, né? Não é somente isso, interceder. Não, é muitas outras coisas. Se você for puxar a capivara, é muitas coisas que nós temos que vencer. Nós temos que aprender a perdoar, né? Aprender a interceder uns pelos outros. O irmão está passando uma dificuldade assim, assim, assado. Mas é ele. Eu estou aqui. Alguns aí fora pensam assim. Muitos pensam assim. Cada um, né? A salvação é individual. Não é assim? Salvação é individual. Opa, mas espera aí. Você foi chamado para quê? Para ser pescadores
de almas. Você foi chamado para quê? Para carregar a carga dos mais fracos. Não é isso? Então, a salvação é individual? Sim. Mas se você não ajudar, como você vai querer ser ajudado? Porque todos nós um dia tivemos que ser ajudados. E ainda teremos que ser ajudados. Mas lá na frente, nós vamos precisar de ajuda. Então, como que eu quero ser perdoado se eu não consigo perdoar? Como que eu quero que ore por mim, sendo que eu não oro também? Né? Como que eu quero, né, irmãos, ser ajudado se eu não ajudo? Não é verdade? Então, a salvação não é tão individual assim como nós pensamos. Porque nós somos um corpo. Um corpo, ajudando uns aos outros, passando por tribulações, sim. Passando por aflições, dificuldades, sim. Temos que vencer todas elas. E Jesus, não é à toa que Jesus ele diz que nós somos mais que vencedores. Então nós temos que honrar aquilo que ele nos disse na boca dos seus apóstolos, né? Então aqui, porque para mim tenho por certo, quer dizer, ele não tem dúvida, nenhuma sombra de dúvida. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então é a hora de sermos manifestados aos homens. Sermos manifestados, irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro de um episódio com um irmão, né? Que nós estávamos querendo pregar aí fora, visitar os irmãos que não via há muito tempo, né? E um certo irmão falou assim: não, irmão, isso aí não concordo não. Isso aí, quanto mais pessoas, mais tribulação. Está indo atrás de tribulação. Quanto mais álcool, mas o que Jesus ele nos ensina? A corrermos atrás das almas. O que nós louvamos, né? Tem um louvor que fala assim, Jesus tem pressa, precisamos ter 1000 pernas, para que percorrer os campos, vales, lugares, levar seu amor. Jesus tem pressa, vamos percorrer as vielas, caatingas, becos, favelas, entrar nas mansões e nos arranha-céus. Vamos gritar que o mundo está em perigo, que o homem não tem mais, agora eu já esqueci, mais alívio, alguma coisa assim, para falar de Deus, de esperança sem sofrer. Mas eles só pensam no mundo sem a vida eterna. Esse mundo é a cisterna. Jesus só irá buscar aquele que lhe obedecer. Então, nós temos que ter pressa. Temos que ter pressa. Jesus, ele não nos chamou só para aprender. Ele nos chamou para ensinar também. Para ensinar. E tem uma palavra que fala, né, que pelo tempo, não é para nós se alimentarmos de leite. Temos que ser o quê? Teríamos que ser professores, né? Teremos que estar mais além. Isso aí é só um exemplo, irmão, de tantas aflições que ainda iremos passar. E é só os restinhos das aflições de Cristo, tá? É só os restinhos. Mas temos que passar com o quê? Com alegria. Não é mocorongo, né? Com aquela cara mocoronga, para todo mundo saber que você está passando por uma dificuldade, por uma luta. Não é assim. Mas é transparecendo a luz da glória do Evangelho de Cristo. E amando, assim como Ele nos amou. Porque nada neste mundo, pode se comparar a isso aí. É só momentânea.
Essas coisas são só momentâneas. Isso tudo, ó, vai passar. Muitas coisas já se passaram, né? Muitas coisas já se passaram. E ainda passarão, mas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, essas aí não passam. Olha só, em Tiago, abra suas Bíblias lá em Tiago. Então, irmãos, nós passamos muitas lutas, aflições, né? Em casa, nos trabalhos, na rua aí, quando estamos na rua, né? Mas nada dessas coisas se compara ao que Jesus tem para nos dar, para aquilo que será revelado em nós, né? Como diz a palavra, para aquilo que está de se revelar em nós. Aqui em Tiago, capítulo 5. Olha só no versículo 7 como é que diz, irmãos. Olha, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia, né? Seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quer dizer, é tantas aflições, muitas vezes, que a gente fala assim, Senhor, volta logo. Quantos de vocês, por muitas coisas que vocês já viram aí acontecer neste mundo, já pensaram deste modo? Senhor, volta logo. Mano. Em nome de Jesus, volta logo. Porque você não aguenta ver tanta hipocrisia, tanto ódio, tanto rancor, né? Tantas coisas que há neste mundo. Você está aqui, você louva Jesus, você ora para abençoar, né? Para Jesus abençoar, para Jesus alcançá-los, não é verdade? E quando você chega em casa que liga sua televisão, é só morte, homicídios, suicídios, é só, né? Agora feminicídios e assim vai. É verdade ou não é? E você, não sei quantos de vocês já pensaram, Senhor Jesus, volta logo. Volta logo. Isso daí faz parte das aflições, irmão. Você sabe por que faz parte das aflições? Porque quando a pessoa é do mundo, o cara vai e fala assim, esse aí ele merecia era morrer. Ele merecia era todo mundo chegar e dar um chute na cara dele, fazer ele cair no chão e despedaçar ele. Esse aí merecia um tiro não sei aonde, um tiro naquilo outro. É assim ou não é? Você vê muitos falando assim. Só que nós não somos muitos. Né? Nós não somos muitos. Nós somos aqueles, né, irmãos, que querem levar o quê? A diferença, a luz. Nós somos aqueles, irmãos, que tem que ser luz neste mundo. Sal dessa terra, ou seja, a diferença, porque isso aí nós já ouvimos de muitas pessoas, essas coisas nós já ouvimos de muitas pessoas, se ele merece ou não, é Deus quem o sabe, não é verdade? Na época de Paulo, se fosse hoje, quando ele era Saulo, o que muitos diriam para Saulo, né? Que encerravam os cristãos nas prisões, dava o voto contra eles, também seria outro odiado. Esse seria outro odiado. Esse daí merece isso, merece aquilo. Mas só que Deus, Jesus, escolheu ele. Então, quem nos garante que Jesus não pode escolher um homicida, um ex, né? Homicida para pregar a sua palavra? Quem? Porque enquanto a vida, irmãos, a esperança do Espírito Santo poder fazer a obra que nós não podemos fazer, que nós não temos condições de ver com os nossos olhos carnais. Porque nós ainda
vemos muito com os nossos olhos carnais. E nós temos que ver com o nosso espírito. Nós temos que ver com nossos olhos espirituais, não com os nossos olhos carnais. Como diz a palavra, não podemos viver de vista, né? Mas por fé. Temos que viver por fé. Para que as nossas orações não sejam vãs. Você abençoa, 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 pede para o Espírito Santo fazer a obra. Aí quando vê alguma coisa assim, você fala, esse daí merecia o inferno. Nós também merecíamos o inferno. Mas Jesus nos livrou. Jesus nos comprou. Jesus nos tirou do lamaçal. Nós também merecíamos o inferno. Porque éramos filhos da ira, por natureza. Cheios de concupiscências, cheios de engano, cheios de pecado. Também nós merecíamos um lago de fogo. Mas Jesus, ele se compadeceu de nós. E a vontade dele é que todos eles também se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por que nós fomos libertos e estamos aqui? Porque cada um de vós creram. Cada um de nós cremos. Então, cada um deles tem direito também de crer. De crer também no Senhor Jesus Cristo. Isso daí faz parte das aflições. Faz parte. Tem momento que você pensa assim, meu Deus, será que só a gente? Será que só nós, um pouquinho? Só a gente estamos no caminho certo? Porque o caminho certo é Jesus. Isso, irmão, não tem como contestar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então são muitas aflições que nós passamos, né? Mas nada dessas coisas pode se comparar o que há de ser revelado em cada um de nós, né? Aí fala aqui, ó, no versículo 13. No versículo 13 fala assim, ó: está alguém dentre vós aflito? É para fazer o quê? Está alguém aflito, né? Ó, está alguém entre vós aflito? É o quê? Ore. Está aflito? Está passando por aflição? Por tribulação? Por angústia? Por dificuldade? Deus sabe qual é a sua dificuldade. Deus, Ele sabe qual é a sua angústia, qual é a sua tribulação. Ele sabe. E Ele quer te dar o escape. E é Ele quem vai te dar o escape. Mas a palavra fala, ore. Ore. Não é reclamar. Tem muitos que reclamam, né? Mas Senhor, eu sou seu servo, estou passando por isso. Eu busco o Senhor, louvo o Senhor, vou para a igreja, não falto no culto, dou meu dízimo, né? E estou passando por isso. Prova. Fala que é uma prova. Mas em vez de orar, não, reclama. Não é para reclamar, é para orar. Agradecendo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é? Se a porta abrir, Ele é? Mas se fechar, continua? Sendo Deus. Sendo Deus. É nós que necessitamos dEle. Nós que necessitamos dEle. Ele é Deus. E Ele quer ouvir você clamá-lo. Ele quer ouvir você entrar no íntimo com Ele. Colocar sobre Ele, lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Diz a palavra, né? Está alguém entre vós doente? Não, perdão, irmãos, não terminamos o 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus. Muitas vezes aqui o irmão ou a irmã pode confundir isso aqui de estar levando a sua vida. Não, eu vou ficar contando a minha vida para ninguém, não. Não é isso. Não é isso. Quando a palavra fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitas vezes eu errei com o irmão. Meu Deus, irmão, você não sabe o que aconteceu, irmão. Errei com fulano. Fulano fez isso e eu fiz isso, isso e isso. Em vez de fazer dessa maneira, o Espírito Santo vai agir na vida do irmão que está ouvindo. Então, vai lá, conversa com ele. Pede perdão para ele. Fala que você errou. Irmão, quando a gente pede perdão, parece que é uma carga que sai da nossa cacunda, né? Que nem diz os nordestinos. É ou não é? Quando você vê que você está pesado, que você precisa. Isso é com qualquer um, tá? Até mesmo com os de casa também. O diabo, ele oprime ali, para você não pedir perdão. Você sabe que você errou. É uma aflição, irmão, isso aí. Você sabe que você errou. Você sabe que você tem que chegar lá e falar, me perdoa. Mas o diabo, ele te oprime. Não, mas ela fez isso, ela tem que ouvir também. Ou ele também tem que ouvir também. Que é isso? Só eu. Né? É assim. Para quê? Para que nenhum de ambas as partes se reconcilie. Mas quando é que você vence os demônios? Quando é que você vence as aflições? Quando você vai lá com humildade. Mas não é para chegar lá e falar, eu vou te pedir perdão, mas você sabe que você errou também, né? Não é assim não, viu, irmão? Isso aí está fora. É para você reconhecer o seu erro. Né? Que aí já fica trocado isso aí, né? Para você reconhecer, eu errei, me perdoa. E se a pessoa fala assim, mas você... Não, eu sei, me perdoa, por favor. Me perdoa. É assim, irmãos. É aflição para todo lado. É dificuldade para todo lado, irmão. É no meio da família, é no meio de conhecidos, é no meio de vizinhos, é nos trabalhos, nos colegas de trabalho. Tem muitas coisas, irmãos, que o diabo, ele lança dardos inflamados, setas do maligno, querendo tirar o quê? A sua paz, querendo diminuir a sua fé. Mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele não vai conseguir. Então aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha só, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo... Bom, agora que eu percebi que eu nem coloquei o óculos, não estou errando não, hein? Nem coloquei o óculos aqui. Mas eu estou forçando um pouquinho, sim. Espera aí. Capítulo 4. Agora melhorou. 2 Coríntios, capítulo 4. No versículo 7 diz assim, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, irmãos, você não pode estar desanimado, irmãos. A palavra fala aqui, ó, perplexos, mas não desanimados. Nós não podemos desanimar. Temos que andar animados, temos que perseverar. Perseverar em quê? Em oração, nos louvores, na comunhão, né? Temos que perseverar, olha só. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no vosso corpo. Olha só, no 9 aqui, ó, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. No 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Porque olha só no 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues por amor de quem? Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ou seja, nós só ganharemos a vida de Jesus se nós mortificarmos a nossa vida carnal, para ganharmos a de Jesus. A nossa vida, ela é eterna, mas a de Jesus é. Então, quem quer ser eterno, mortifica a vossa vida para que possa ganhar a vida de Jesus. Senão, não tem como, né? E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aqui no versículo 16, fala assim, ó. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea, então o que nós passamos é o quê? Leve, porque pesado Jesus já levou, o grosso Jesus já levou, irmão, o pesado já foi, nós não iríamos suportar. Nós não suportaríamos aquilo que Jesus suportou. Não suportaríamos, nenhum de nós. Então a palavra fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, olha só, mas nas que não se veem. Porque as que vêm são temporais, e as que não se veem são buscar as coisas do reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então temos que nos atentar para as coisas que se veem. Não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem, passa, irmão. São transitórias, desvanecentes, acaba. Vamos terminar aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. (31) em diante. Uma palavra muito gloriosa.
que quando eu leio me dá força, irmãos. Quando eu leio essa palavra aqui, eu me sinto mais animado. Olha só, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quer dizer, não tem como ele não dar. Porque se ele enviou o seu próprio filho para morrer por todos nós, não poupou o seu unigênito, como ele não nos dará com ele todas essas coisas? Seria contraditório, ele se contraditaria a ele mesmo. Né? Olha só, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus justifica através de quem? Irmãos? Através de Jesus. Ele é o nosso justificador. Olha só. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Tudo isso aqui, irmãos, são aflições que a pessoa pode passar. Certo? Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Uma pergunta. Alguma coisa pode nos separar do amor de Jesus? Nada. A não ser que você queira se separar dele. O Espírito Santo não tem como fazer nada. Mas se você não quiser se separar de Cristo, irmãos, ainda que você morra nesse tempo presente, você ressuscitará na vinda de Cristo e subirá para a eternidade. Não ouviu um glória, irmão? Glória a Jesus, né, irmãos? A vida de Cristo, irmão, é a vida de Cristo que há de se revelar em nós. Olha só, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Mais uma vez, ó, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. É para tomar posse isso daí. Isso aí é para tomar posse, irmão. Guardar no seu coração, dentro, lá no íntimo. Lá no íntimo do seu coração, isso daí. Porque realmente, irmão, nós estamos sujeitos aí fora, nós estamos sujeitos a muitas coisas. A muitas coisas. Estamos sujeitos a sermos assaltados, né? O cara pode não querer apertar o gatilho, mas pode disparar acidentalmente. É verdade ou não é? Pode acontecer, ué. Pode acontecer de ser atropelado. E aí? Pode ou não pode? Pode acontecer de você estar num shopping aí, o shopping caiu o teto, como já aconteceu várias vezes. Uma implosão, uma explosão. E aí? Nós estamos num mundo que não é de Cristo. Então, e consequentemente também não é nosso. Estamos como peregrinos e forasteiros. Pode alguém vir e querer te questionar por que você adora esse Deus? Hã? E aí, você vai estar preparado para responder com temperança?
Ou será que ele vai ter o poder de te separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Jamais, irmão, não pode isso. São aflições, irmão, são tribulações, perseguições. Perseguições, temos que estar preparados, temos que estar sóbrios, atentos, vigilantes, que pode ocorrer. E se você estiver com Cristo, meu irmão, você vai subir com Ele, em nome de Jesus, amém? Nada, irmão, nada deste mundo pode se comparar àquilo que está para se revelar em cada um de nós. E o que está para se revelar, irmãos, em nós é a vida de Cristo. Porque enquanto isso nós estamos vivendo a nossa, mas temos que continuar mortificando ela, mortificando nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, o nosso ego, né? Para que Cristo, cada vez, a vida de Cristo possa estar em nós. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo abençoa grandemente a vida dos irmãos, que Ele possa encher cada um dos irmãos de sabedoria, da sabedoria que vem do alto, que vem de cima, onde está sentado o Pai das luzes, dando discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia, poder de Deus, irmãos, poder de Deus, para que nós podemos responder. Todos aqueles que querer saber qual é a nossa fé, por que nós seguimos a Jesus, saber responder com temperança, amém? Em nome de Jesus.